Olá, sejam bem-vindos. Esse podcast aqui hoje é um bate-papo muito descontraído, mas de um assunto importantíssimo, de muita relevância, que eu e o Vanderlei esses dias conversando, vimos aí esse assunto, essa pauta tão importante a ser tratada, a ser falada e que poderia ser debatida com pessoas que estão passando por essa situação e que tem muito para agregar. Hoje a gente vai falar sobre o grande negócio que se tornaram as transações entre empresas de portaria remota e as empresas de locação de equipamentos para que essas empresas pudessem prestar esse serviço. Então, falamos, eu e o Vanderlei esses dias conversamos sobre, eu já sabia de algumas situações, né? E os síndicos têm sofrido com isso também. Então, hoje aqui vai ser um bate-papo muito descontraído, mas que com certeza você vai levar grandes aprendizados e coisas que você já pode implementar aí no seu radar a partir de hoje mesmo para ficar mais esperto aí se você é síndico ou se você é do mercado condominial, para um melhor desempenho do seu condomínio, para estar protegido juridicamente, né? Mais atento. Afinal, o síndico é o responsável pelo condomínio. Então, são sempre assuntos muito delicados e importantes a serem tratados. Bom, eu quero que vou me apresentar primeiro e depois quero que cada convidado aqui se apresente. Eu sou Shirley Brits, sou diretora da SBM Group, uma empresa focada no mercado condominial, com revista, eventos e atendimentos de publicidade e marketing para empresas do mercado condominial. Então, passo a palavra aqui para a Dani se apresentar, uma síndica, e aí depois vocês podem todos irem se apresentando. Então, tá, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Achei super relevante o assunto e principalmente porque a gente está acostumado com um podcast de assuntos técnicos, né? Vamos em eventos para falar de assuntos técnicos e hoje é um bate-papo de um assunto super relevante para nós da área. Eu sou a Daniela e faço parte do time da DMS Síndicos Profissionais, né? E tô muito feliz de estar aqui com esses colegas para debater esse assunto. Bacana desse podcast é que a gente foi bem informal a maneira como a gente criou ele e escolhemos os convidados a dedo porque são pessoas que eu sabia que estavam passando por essa dor. Eu sou sócio fundador, diretor da Remote Sistemas, a gente trabalha exclusivamente com portaria remota, então isso está no nosso DNA. E quando esse assunto vem de uma maneira tão forte e acaba atrapalhando o mercado, vamos dizer assim, a gente passa esse problema, passa a ser nosso também. Sim. Ah, mas vocês não estão enfrentando. Sim, a gente enfrenta diariamente. Porque a desconfiança aumenta, o risco aumenta, o medo de golpe aumenta, e como é que vai ser no meu condomínio? Então, nós vamos tratar hoje exatamente disso. Mostrar que é uma operação saudável, mas que os condomínios têm que tomar muito cuidado com quem vai escolher para tomar a frente desse negócio. É isso aí. Bom, boa noite, eu sou Luciana, sou da Realize, gestão de condomínios. Minha empresa é nova no mercado, apesar de eu já atuar há 20 anos, né? Em parceria com. Eu trabalhava anteriormente na Master Condominial, né? Por 7 anos. E hoje eu fundei a minha empresa e assumi os condomínios, né? Então, trabalho há 20 anos em condomínios e Ah, uma estou guria. acostumada. Novinha. E olha, esse assunto é um assunto que eu estou passando e que vamos tratar hoje aqui, que deu muita dor de cabeça. É. Muita dor de cabeça mesmo nos condomínios. Mas, com a ajuda, a gente está conseguindo resolver. E para isso que a gente tem advogado hoje no podcast. Exato, exato. Boa noite a todos. Meu nome é Alexandre Junqueira, sou sócio fundador da Junqueira Ruiz Advogados. Já há 20 anos no mercado, trabalhando na área imobiliária, com uma especialidade na área condominial. Então, a gente costuma dizer lá no escritório que são poucas os problemas que a gente não enfrentou hoje ainda. Então, eu fico muito honrado de ter sido convidado para participar desse bate-papo com vocês. Vanderlei me chamou para que pudesse, enfim, trocar uma ideia com vocês, apresentar o nosso conhecimento na área condominial que vem nesse longo tempo se moldando de todas as formas. Importante dizer também que, por um tempo, cheguei a administrar condomínios, né? Cheguei a administrar alguns condomínios de nossa carteira, enfim, e isso foi muito bom, porque trouxe a bagagem para o nosso escritório de conhecer o outro lado do balcão, que é o lado que vocês estão hoje como síndico profissional. Sim. Isso é muito importante para o advogado, para que ele consiga entender qual é o problema do cliente e trazer uma solução mais efetiva, e não ficar, às vezes, no juridiquês e não conseguir
a solução que o condomínio precisa, que Exato. muitas vezes ela é objetiva, tem que ser muito rápida também, Célia. E hoje estamos diante desse problema, né, Vanderlei? Né, pessoal, que a gente vê que a tecnologia hoje faz parte da nossa vida e ela veio para agregar. E nós não temos como fugir dela. Nós temos que utilizar ela em nosso favor. Que, na verdade, foi o que deu o pontapé inicial para que se fundasse essas empresas de portaria remota. Porque nós tínhamos um grande problema. Qual era o problema que nós tínhamos com as empresas de portaria presencial orgânica? O grande problema de responsabilidade subsidiária dos condomínios, problema de porteiros que não cumpriam, às vezes, que dormiam no trabalho, enfim. Foram um monte de situações que foram nascendo e o ser humano identificou uma necessidade do mercado, e esse mercado de condomínio ele é bonito, porque ele é dinâmico por isso também, porque nascem as ideias, e as ideias são colocadas em prática, e nascem as boas alternativas, as boas saídas, que é a portaria remota. Mas, enfim, como todas elas, tem que ter um cuidado, tanto administrativo como jurídico, muito grande, para que as coisas aconteçam de uma forma mais segura para todos, né? Parece certeza. algo simples, mas precisa ser cauteloso e bem cuidado como qualquer outro negócio, qualquer outro segmento. Eu vou começar pedindo para o Vanderlei, então, que ele é a empresa de portaria aqui, que ele nos explique como é que funciona essa dinâmica hoje desse assunto que a gente está tratando. Como é que funciona hoje essa dinâmica entre empresas de portaria e empresas de locação de equipamentos? Porque na maioria dos casos, tanto o síndico, geralmente o orgânico, tanto quanto os moradores, eles sempre interpretam que quem está colocando os equipamentos no condomínio, ou toda a responsabilidade, ou o financiamento desses equipamentos, eles são da própria empresa de portaria remota que está vendendo, ofertando o serviço, né, para o condomínio. Então explica pra gente como é que funciona essa dinâmica aí para ficar mais claro para todo mundo entender depois, e depois a gente poder trazer a vertente desse problema que tem acontecido. A gente criou a Remote há uns 7 anos, ou vai fazer 8 anos. Então somos um dos fundadores nesse segmento de portaria. Antigamente, era normal os condomínios fazerem um grande investimento, um grande aporte financeiro. O condomínio gastava 60 mil, 80 mil. Depende do projeto que ia se instalar a portaria remota, até porque o equipamento era mais caro também. Hoje baixou muito o reconhecimento facial. Hoje tu compra com um preço bem mais em conta do que há 5 anos atrás. Como vai ser o carro elétrico daqui a alguns anos. Exato. Então a tecnologia vai vindo, concorrências vão vindo, vai se aprimorando e vai se tornando barato. Mas igual, hoje para instalar qualquer condomínio custa 30, 40 mil reais a preço de custo lá, o fornecedor comprando, né, a empresa indo lá comprar. Tu vai instalar vários condomínios, começa a ficar pesado. O condomínio não tem o dinheiro, não é saudável ele tirar 40, 50 mil, 60 mil do caixa. Fazer a questão do comodato, a empresa ir lá instalar tudo. A empresa também, às vezes, não dispõe de todo o caixa para instalar 3, 4, 5 condomínios, às vezes, seguidos. Né? Porque tu instala agora, por exemplo, cobrei 10 mil reais a portaria remota. Eu levo 5, 6 meses para recuperar o investimento. Eles não conseguem. Isso fomentou a ideia das locações de equipamento. Então, alguns empresários viram, né? Tem bancos que vieram de fora do Brasil com esse produto. Locação de, não só de equipamentos, mas de outras coisas também, mas no nosso negócio, locação de equipamentos. Que nada mais é do que eu chegar no condomínio e dizer, ó, eu tenho minha proposta é 10 mil reais. Dos 10 mil, eu vou passar 3 mil reais para a empresa locadora, que são os equipamentos, e eu fico com 7 mil reais na minha empresa, que é manutenção, atendimento, tudo mais. Saudável. Essa operação, quero deixar bem claro, que é uma operação saudável, onde a Remote fez várias vezes, hoje não faz mais, a gente faz com recurso próprio. Nós criamos a nossa empresa locadora que trabalha para o nosso grupo, mas sim, é saudável. Tem outras empresas no mercado que fazem isso. Porém, como todo bom brasileiro, começa a surgir as oportunidades da gente fazer o quê? Ganhar um pouquinho mais. Quem sabe a gente antecipa esse valor. E começa a se tornar quase que um empréstimo em nome do condomínio. Começa a ser um terceiro negócio, não é mais portaria remota, não é mais locação de equipamentos, mas é um terceiro negócio, que é a antecipação de receita, é a questão de equipamentos que são vendidos para o condomínio, mas não são instalados, onde o condomínio fica com essa fatia lá para pagar todo mês, onde as empresas que não estão investindo muito dinheiro começam a fazer aquele preço bem mais baixo, porque eles não têm mais interesse no mês a mês,
para eles cuidar do condomínio, eles têm interesse na bolada inicial, depois eu atendo de qualquer jeito. Então aí a gente começou a entender por que uma empresa cobra R$ 8.000 para fazer a portaria remota e o concorrente do lado cobra 5 com os mesmos equipamentos. O cara não quer fazer a portaria remota. O cara quer antecipar essa receita no bolso dele. R$ 5.000 por mês, nós estamos falando aí de 150 mil no contrato de 36 meses. Eu gastei 30 de equipamento. Olha o grande negócio que vira isso. Sim. Jogo o condomínio para dentro da minha carteira e ele vai. Então essas questões que faz eu estar aqui hoje presente. Sim, é saudável, as empresas são empresas sérias que fazem essa alocação, contratos extensos, depois o doutor vai nos ajudar a ter alguns cuidados, mas os contratos são extensos, algumas exigem seguro, algumas não exigem, é opcional. Nós mesmos tivemos problema agora na enchente, que um condomínio não quis fazer o seguro, um condomínio que foi 22 reconhecimento facial, 60 câmeras, estamos falando em 120 mil, 130 mil de equipamento. O condomínio se recusou a fazer seguro porque o seguro do condomínio cobriria esse equipamento. O que aconteceu? Enchente não tem seguro de condomínio. É difícil o condomínio que prevê isso. Né? O condomínio deve pagar tudo de novo. Mas a empresa... Gente, está tudo escrito. Vocês não quiseram fazer o seguro. Infelizmente, tem que pagar de novo. E é contrato e tem que ser cumprido. Então, esses cuidados, sim, tem que cuidar. Mas quero deixar bem claro que é uma operação saudável. Inúmeras empresas do mercado imobiliário fazem essa operação. Só que a gente está aqui hoje justamente para discutir como é a melhor forma de fazer e principalmente, eu sempre bato muito, desconfia do preço baixo, que alguma coisa de errado tem. É uma Milagre ferramenta não existe. boa que as pessoas estão usando da maneira incorreta, né? Exato. Mas essa é a única forma de... vocês poderíamos dizer assim, supostamente um golpe, esse seria o único formato? A empresa emite um contrato contra o condomínio, recebe esse valor em dinheiro, né? Recebe esse valor dessa locadora de equipamentos e deixa o condomínio pagando para a locadora, Exato. né? E depois se vem aí o condomínio a precisar rescindir ou algo do gênero, aí é um problemão que deve ser isso até que as meninas têm para trazer para nós. Mas esse é o único formato de problema que o síndico pode ter com esse tipo de transação? Shirley, não. Na verdade, são alguns tipos de problema. Mas eu vou levar para o lado bom. O equipamento não sendo da empresa que presta serviço de portaria remota é uma grande vantagem. Vou dar um exemplo. Dani, instalamos portaria remota num condomínio teu. E tu fez contrato de locação de equipamentos e tu fez o contrato com a minha empresa, Remote Sistemas. E a Remote te vendeu uma coisa que não existe. Tu paga 3 mil de equipamento e 7 mil para Remote. A Remote não tá um bom serviço, tu pode me demitir. Os equipamentos que estão lá, eles seguem lá no condomínio. E hoje em dia é muito comum os equipamentos que são as marcas de mercado, se foram bem instalados, se foram as marcas que realmente é um contrato vigente, que tá legal, tá tudo certo que foi instalado, chega outra empresa e chega lá e continua, toca o baile. Então é uma vantagem o equipamento não ser da empresa de portaria. Por isso que existem 2 contratos, ó. Não quero mais esse. Sendo saudável, tá tudo certo. Tu vai pagar, em vez de pagar 7 mil pra mim, tu vai pagar 7, 8, 6 pra outra empresa. Perfeito. E segue o negócio. Agora, se invertemos o papel, tu paga 7 de locação de meia dúzia de equipamento e paga 2, 3 pra minha empresa de portaria, qual é a outra empresa que vai querer pegar o teu condomínio por 2, 3? Não vai mais existir? Nem existe. Quebrou o negócio. Fazendo o gancho, Vanderlei, a gente estava até conversando sobre isso hoje. Isso não é novo. Esse mercado não é novo. Você já deve ter ouvido falar em comodato. Isso era mais comum de acontecer nos contratos do condomínio. O que é isso? Existem comodatos onerosos e comodatos gratuitos. Comodato é um empréstimo. Quando ele vira um comodato oneroso, que é um comodato, que é um empréstimo mediante pagamento, se torna locação. Então, na verdade, já existia isso. E como é que funcionava isso? A empresa, só que a gente está falando de tempos mais remotos, onde a empresa instalava meia dúzia de câmeras, instalava uma portariazinha, Era um diferencial para pegar o cliente, né? Sim. Era um investimento muito baixo, tá? Mas o que acontecia? A empresa, para pegar o teu contrato, eu vou te dar tais e tais e tais equipamentos, um rádio, umas câmeras, alguma coisa, enfim, alguma coisa de tecnologia para agregar justamente para vender o contrato. O que acontecia? Quando esse contrato se extinguia, a empresa saía e levava tudo junto.
Então, já vi condomínios, por exemplo, chegar da noite pro dia, saiu a tem portaria nada. e levaram todo o meu sistema de controle de entradas. Aconteceu no meu condomínio. E aí, e agora? Isso era um problema, tá? Então, na verdade, como o Vanderlei disse, se esse aspecto for utilizado de uma forma saudável, honesta no mercado, o que vai acontecer? Justamente tu vai desmembrar um contrato onde a empresa de portaria não está obrigada a fornecer os equipamentos e saindo um ao outro contrato vai permanecer, o condomínio continua resguardado, continua com o seu sistema e muito possivelmente outra empresa vai continuar o Atuando. negócio e vai levar para frente. Né? A Uma gente forma teve legal. uma situação de um condomínio onde a gente chegou no condomínio, assumimos, e aí eles não queriam mais a empresa que estava lá, a empresa remota, né? E aí o Douglas ainda, que é da nossa equipe, ainda falou assim, tem certeza, enfim, né? Porque eram muitos equipamentos e eles iriam tirar todos os equipamentos. Saísse. Não queremos. Aí levamos as empresas, escolheram, enfim. No dia de tirar os equipamentos, essa empresa, ela tirou, mas de uma maneira que impedia a outra empresa até de Arrancando os instalar. E cortar os fios bem assim na beirada Pra não poder usar. para justamente não usar e ter dificuldade de instalar os equipamentos, né, que iriam ser instalados pela nova empresa. Então, é bem complicado. Eu acho essa questão da locação muito boa nesse sentido. Que daí fica ali, o condomínio ele não sente, né? O fluxo ele segue normalmente. E tu me perguntou, Verdade. Shirley, se outras Mas- maneiras de golpe, né? Uhum. Chegamos ao estelionato. É. Me corrija, doutor, se estiver errado, mas chegamos ao estelionato, que é eu falsificar uma assinatura, eu, empresa de portaria, falsifico uma ata, falsifico uma assinatura, vendo coisas que não existem para dentro do condomínio. O condomínio, às vezes, nem sabe que tem todo esse equipamento instalado no condomínio. Ou alguns síndicos sabem e fazem parte do golpe, porque é importante dizer. Uhum. O síndico também pode fazer parte disso. E é um dos casos que nós temos aqui. O síndico faz parte do golpe. Então, o síndico e a empresa de segurança, de portaria remota, se juntam, pegam o CNPJ do condomínio carinhosamente emprestado, dizem que vendem um monte de equipamento. Tá, mas e quem é que paga esse boleto? Porque o boleto é pago durante alguns meses. Uhum. A empresa locadora de equipamentos, que é uma vítima nesse negócio, nesse momento, porque ela tem toda a documentação que ele exigiu. Ela tem a assinatura do síndico, ela tem a ata, ela tem a nota fiscal do equipamento que, teoricamente, Prestação do serviço dela, foi né? entregue, né? E aí ela tá emitindo boleto todo mês. Alguém tá pagando esse boleto. Quem é? Essa é uma pergunta, eu acredito que essa pergunta que eu tenho pra fazer seja interessante pra quem tá assistindo. Essa nota, então, ela é feita pela empresa de portaria, não é a locadora Não. que ela só financia, na verdade, ela não loca os Eu- equipamentos. Então, esse equipamento não sai da empresa locadora, sai somente o investimento para que a Isso. empresa de portaria vá lá e compre ou não o que ela quiser. Eu vendi esse copo aqui. Esse copo eu apresentei para fazer parte do meu projeto no condomínio. Eu, empresa de portaria remota, e eu vou alugar pela empresa locadora. Então eu vou pegar esse copo e vou dizer assim, ó, esse copo serve pro teu condomínio? Serve, vamos botar ele junto. Beleza. Se esse copo vale R$10 ou R$20.000, sou eu, empresa de portaria, que defino. A empresa locadora só vai me pagar. Ela vai comprar de mim o equipamento ao preço que eu quiser vender. É aí que eu antecipo a minha receita. Entendi. O que é o saudável? Ele vale 10, eu vou vender ele por 20 para a empresa, vou pagar meu imposto e vou instalar o copo lá no condomínio. O que eu não posso fazer é pegar esse copo que vale 10 e vender por R$20.000. A empresa vai... A empresa locadora, eu vou passar a nota de 20 mil, vou pagar o imposto, ela vai dar o dinheiro pro condomínio. Ela vai alugar pro condomínio. Ela alugou na cabeça dela, ela alugou esse copo por R$20.000 por mês. Entendi. É muito importante para te ajudar no teu esclarecimento é o seguinte, a empresa, essas empresas que atuam nesse mercado, na verdade, elas entraram justamente para preencher um vazio, que era a O falta de financiamento. dinheiro para ter um investimento de grande vulta, que seriam essa grande tecnologia que estava sendo implantada. Só que ela não detém a tecnologia. Quem detém a tecnologia são as empresas que estão instalando. Então, assim, ó, o que acontece? Eu tenho um projeto onde vai custar R$100.000 de equipamentos. Não é a empresa que está emprestando dinheiro que vai
Está lá. dizer quais os equipamentos. É a empresa que está instalando, Uhum. que vai dizer, olha, minha tecnologia depende dessa lista de equipamentos. Isso custa X. E aí o condomínio não tem dinheiro para comprar esses equipamentos, a empresa de portaria não tem a intenção e, como a gente acabou falando agora muito, existe essa necessidade de trazer uma terceira empresa para o negócio que vai aportar esse dinheiro. Tá? Então essa empresa está simplesmente facilitando, fazendo com que isso aconteça. Ó, essa é a relação de equipamentos, tá aqui o dinheiro, aceito que seja feito, que seja comprado, que seja adquirido esses equipamentos, e então vai pagar para mim esse valor que eu tô alçando para o condomínio. Qual é a preocupação que a gente tem que ter desde o início? Justamente, desde a escolha do síndico, né, gente? Ah, O sim. condomínio tem que ter a preocupação dos seus prestadores de serviços. Então, assim, ó, tu tem que saber quem tu tá contratando, porque quando tu contrata um síndico, tu tá dando poderes para que esse gestor Tá dando a administre. caneta pra ele. Tu tá dando, exatamente, tu tá dando a caneta para ele. Ah, mas existem controles? Sim, existem conselhos, existem um monte de controles. Mas, efetivamente, se a pessoa quiser fazer alguma coisa errada, ela consegue. Com A E gente a sabe palavra final é do síndico, né? A gente sabe disso. E muitas vezes o advogado, a própria imobiliária, todo mundo que participa da cadeia fica amarrado. Então, assim, ó, não diferente disso é as empresas terceirizadas. E aqui a gente está falando de empresa de portaria. Então, na contratação, eu chamo muita atenção para esse detalhe e tu tens que saber com quem tu está lidando. Tu tens que fazer uma busca efetiva de mercado, saber onde é que essa empresa trabalha, quais são o know-how que ela traz para o mercado, se ela é uma empresa conhecida, se ela é uma empresa que tem boas referências para te trazer, para que tu possa saber que tu está contratando. Tudo isso a gente vai conseguir fazer com que minimizar esses problemas, né? Mitigar os riscos. Eu ia pedir para as meninas compartilharem. Não tem problema. Eu ia pedir para as meninas compartilharem que situações vocês têm passado quanto a isso, né? Em relação a esse tipo de assunto. Quem quer começar? Dani, a Pode Lu? ser. Eu queria só aproveitar ali o que o doutor falou. É que, na verdade, a gente tem uma cultura nos condomínios do Rio Grande do Sul, não sei se isso é no Brasil inteiro, mas as pessoas, a gente vê. Uma dessas empresas, que é da situação que eu vou comentar logo, se tu olhar o CNPJ dessa empresa, eu acho que é tipo, o que que é Serasa? Se tu olhar, né, ali o que que a pessoa o que que a empresa deve, mais de 1 milhão em equipamentos, locações. E o que que acontece? Quem geralmente olha isso é o síndico, né? Então, se é um síndico parceiro, talvez, da empresa, acaba ignorando isso. Mas os moradores deveriam. E aí a gente tem uma cultura dos condôminos, doutor, que é sempre o mais barato. Então, tem muita empresa do mercado aí que não faz um bom trabalho, né? E que é difícil até para o síndico poder dizer, olha, essa empresa já aconteceu e está aqui, porque às vezes as pessoas mesmo assim ignoram. A gente teve uma situação agora, muito recente, a gente renunciou o condomínio na Assembleia, porque eles tinham um problema com o Ministério Público seríssimo de fachada, a gente já pegou com esse problema, a gente deu os andamentos necessários, a gente levou as empresas de fachada, eles também puderam fazer orçamentos, um conselheiro insistentemente, não sei porquê, querendo uma X empresa, a goela abaixo no síndico, e a gente olhando assim, uma empresa que já tem um processo por má execução, com as contas penhoradas, porque esse processo ele estava em andamento, N questões CNPJ, e mesmo assim ele convenceu os moradores a contratar essa empresa. Então, o que que o síndico faz nesse momento? Caramba. Sai, porque eu não vou trabalhar com esse tipo de empresa, né? Porque sou eu que respondo, era eu que... No caso, eu não era síndica, alguém da nossa equipe, mas que teve que assinar o tal do TAC lá, ia ter que assinar, se responsabilizar pela obra. Então, assim, infelizmente é essa cultura que gera isso, né? E aí as empresas de portaria ou empresas terceiras, enfim, de qualquer ramo, tu consegue verificar melhor. Por exemplo, nessa situação que aconteceu num dos condomínios que a gente atua, a gente entrou, depois de alguns meses, chegou um processo de uma dívida de 270 mil de locação de equipamentos, né? Só que dentro que chamou a atenção desses equipamentos que foram, entre aspas, instalados, além de CFTV, que não dizia muito detalhado, isso nos chamou a atenção, porque a gente já teve situações com outras empresas em condomínios de portaria virtual, onde o escopo que a empresa fez para instalar tinha lá 38 câmeras, não sei o quê, tanto de cabo, mais detalhado. Esse dizia CFTV,
Controle de câmeras, acesso. controle de acesso e uma cerca elétrica. Só que esse condomínio nunca teve cerca elétrica. Ele tinha cerca concertina. Então, se tu olhar no Google, o mesmo jeito que a economia está hoje, estava antigamente. E aí chamou a atenção, o que será que é aquilo? Eu, como sou uma pessoa desconfiada, meu pai é da civil, eu cresci com meu pai desconfiando de tudo, eu já olhei e disse, isso aí só pode ser golpe. O advogado, quando olhou, né, o advogado que assumiu, ele se assustou demais e ele disse assim, ó, olha, isso aqui é um pepino, com certeza isso aí deu um problema. Ele não viu que podia ser um golpe, ele achou que o golpe era da empresa, por causa que estava estranho ali. Ele achou que era da empresa locadora. Locadora, e não dos envolvidos, né? Mas como a gente de mercado às vezes já ouve uma coisa e outra, eu já linkei, isso aí é golpe de alguma forma. E ele, não, isso aí é golpe da empresa locadora. E aí ele se apavorou, porque assim, se tu não paga, na verdade, assim, tu não comprova, acredito, o doutor sabe melhor do que eu, eles até penhoram as unidades ou bloqueiam, enfim, para de alguma forma ter o dinheiro, Uhum. né? E é um valor muito grande, assim. Mas o teu caso era aquele que existiu o pagamento de algumas parcelas. Né? E isso, importante. Daí, quando se foi a fundo, foi verificar que já tinha sido pago 18 parcelas de 6 mil reais, né? E que a empresa só acionou o condomínio porque não houve mais os pagamentos. Aí tu foi buscar dentro dos extratos. Nunca o condomínio pagou aquilo. Eles não têm nada. E o que ajudou o condomínio foi que, ao chamar condôminos mais antigos, eles encontraram, e assim, ó, eles tiveram uma sorte incrível, porque tem um prestador, aquele prestador querido, que sempre se dá com os Uhum. moradores, foi o cara que fez todo o projeto, planejamento das câmeras atuais que o condomínio tem. Então, se consegue comprovar que esse escopo que essa empresa está cobrando nunca existiu. Porque se tem muita documentação, aprovação, assembleia de uma outra contratação já paga das câmeras que tem atual A e real, na controle, a verdade. real. E aí esse senhor, ele foi muito simpático, ele fez reunião com o advogado, ele passou tudo. Só que mesmo assim o advogado, isso é golpe da empresa, porque é de São Paulo. Ele achou muito estranho. E aí, graças a Deus, a gente conversando, veio assim, houve uma coisa meio de Deus, porque nós estávamos na assembleia, comentaram com o Vanderlei, Dani, vamos conversar, porque mais ou menos eu já vi situações assim. Olha, essa empresa ela é muito séria. Essa empresa de locação, porque já teve, né? Isso aí provavelmente não tem relação com a empresa. Isso foi fundamental para o advogado entender e ver que pode sim ser um golpe que a gente tem que agora e acionar as pessoas envolvidas, né? Porque senão, mais uma vez, as empresas envolvidas vão ficar. E é isso que nem o senhor falou, averiguar, né? O síndico, às vezes as pessoas assim, ó, aprovam conta. As pessoas, os condôminos, eles não sabem aprovar contas direito e não sabem reprovar. Porque reprovam, às vezes, por besteira, né? Porque não vou com a cara do síndico e é totalmente errado, eles não entendem. E não sabem aprovar. Então, quando aprova, morreu o assunto, né? E aí tem tudo isso. Então, às vezes, tu vai olhar, o síndico não tem histórico de ter tido um golpe assim, alguma coisa, né? As empresas já terceiras é mais fácil tu ver algo. Então, é muito complicado, assim. E essa situação gerou todo um transtorno. A sorte que uma das empresas envolvidas ainda está no condomínio. O síndico não está mais, mas a empresa de portaria presencial está. Então, a ideia é acioná-las, até esses custos que o condomínio tem, ela arcar. Então, tá se fazendo um movimento, A assim. empresa vai dizer que não sabia, que foi sem querer, que foi o resolver. ex-sócio que fez. Alguém vai levar a culpa, né? Vai jogar um pro outro, é tipo isso, mas E é a complicado. Luciana, o que a Luciana passou? Doutor, quer? Não, eu só ia fazer um comentário muito, muito singelo, porque assim, ó, primeiro que eu te parabenizo pela atitude de largar uma administração quando ela não acontece da forma como tu acha correto. Isso é o que todos deveriam É fazer. o que está Sim, faltando no mercado. Porque, como tu dissesse agora, muito bem colocado, a Assembleia normalmente ela não tem condições técnicas de entender muitos assuntos que são postos à deliberação. Muitos. E cabe, então, ao síndico trazer o assunto de uma forma mais mastigada possível, para que a Assembleia consiga digerir e tomar a decisão mais adequada. E isso, inclusive, dá ao síndico, inclusive, às vezes, o poder de desvirtuar, ir para o caminho errado, ir para o caminho que lhe beneficia, por exemplo. Então, assim, isso é muito bacana da tua parte ter observado que tu terias como síndico uma responsabilidade muito grande em assumir uma administração que estava fadada ao insucesso,
e que poderia respingar na tua personalidade uma coisa que tu não estavas concordando. Não, eu quero que isso seja de uma forma. Ninguém concordou contigo, bom, então vocês fazem do jeito de vocês. Só queria fazer um aporte. Solta o verbo, Luciana. Hein, Vanderlei? Hein, nossa. Eu acho que a situação Eu da quero Lu é um deixar claro que pouquinho a pior. Dani não é minha cliente da Da Remote Remote, Sistemas. olha que incrível, Eu me sou. convidou. Não, Eu porque herdei. uma coisa assim, a gente vai vendo no mercado isso acontecer, cara, temos que botar essas coisas no papel, nós temos que... Tem um grande amigo nosso que diz assim, eu sempre que abrir a caixa preta, né? E é muito genuíno dele, porque além de eu não ser cliente, mas ele quis ajudar. Claro. Ele disse, Dani, me disponho a fazer uma reunião contigo, advogado, para ajudar o que eu sei. É que, Porque- Dani, vou te explicar uma coisa, a gente sempre faz negócios, eu não faço negócio hoje, eu faço relacionamentos. É verdade. Como eu sei que eu faço certinho, eu vou durar mais muitos anos no mercado, daqui a uns anos vamos fazer negócio. Uma menina jovem ainda, deve ter 25, 26 Não, anos. querida, eu já né? tenho 43. E olha só, Dani, como é importante o que a gente está tratando. Sim. Olha só, me fugiu agora, mas tu disseste também que o teu advogado teve dificuldade de identificar o golpe. o furo do contrato. Uhum, Por quê? Justamente pela tecnicidade que envolve esse tipo de contrato. uhum. Né? Então, assim, ó, por isso a importância desse mercado que está evoluindo para uma forma muito salutar, mas que tem que ser utilizado de uma forma muito séria, justamente para que todos possam usufruir dessa vantagem que o mercado está trazendo. Sim. E não dos problemas que ele pode vir a trazer se for mal feito, como a gente está levantando aqui. Sim. Então, essa tecnicidade que é importante que todos consigam entender de uma forma mais detalhada possível que a gente está tentando passar aqui, justamente para poder se blindar de todas as seguranças possíveis para que isso não venha acontecer no seu condomínio. Uhum. Eu vou dizer o que a Dani falou ali, né? A Dani, por exemplo, renunciou num condomínio. Eu acho que assim como tu ajudaste a Dani, né? Não sendo cliente, mas é o teu mercado de trabalho. Claro. Ele acaba ficando marginalizado, né? Sim. É que nem síndico profissional. É um mercado que há tempos atrás, Canoas, por exemplo, não muito tempo atrás, síndico profissional não era bem visto, porque tinha todo um preconceito, né, de síndico profissional. Então é isso que a gente não pode deixar, né? Sim. Que né, a nossa profissão hoje, né, estamos atuando, não seja assim como o do Vanderlei também. Então, por que não trocarmos, né, as experiências, né, Sim. e trocarmos as informações e nos ajudarmos, né? Eu acho que assim vai melhorando o nosso ambiente, né, que a gente vive, que é condomínios, né? E infelizmente, como o doutor falou, os condôminos, eles vão para uma reunião, eles acabam não estudando o que eles vão decidir, ou lendo, ou se informando. Cabe a nós, então, levar o mais mastigado possível, mais desenhado, que eu digo, eu adoro desenhar. Minhas apresentações das assembleias, eu adoro desenhar, porque muitas pessoas são leigas no assunto, então elas precisam entender, elas precisam visualizar e entender o que a gente quer levar, para não acontecer aquilo Sim. mais barato, que sai caro depois, que a gente já tem essa, né, Vanderlei, essa experiência que agora o condomínio, um dos condomínios que eu atuo agora, também passou por isso. Tiveram 2 trocas de portaria remota, né? Herdamos com os contratos, que eram contratos com a locadora, e só que esses equipamentos não existem lá. Pois é, e nesse caso eu fico me perguntando assim, se existiu e as empresas quando foram embora levaram, ou se não existiu. Mas aí que tá, Vanderlei. Tem algumas que tu visualiza não estavam. É. Na hora da retirada dos equipamentos, sim. por exemplo, para que fosse atualizado, digamos, né? Então, por exemplo, nós tem um condomínio que a gente tem 4 contratos. Conseguimos reduzir, né, Vanderlei, para 2 agora, né? Com a ajuda do Vanderlei. Então, porque eu cheguei, o Vanderlei chegou junto comigo, a gente assumiu junto, né? E a gente começou a tratar, né, Vanderlei? Começamos a botar a mão nos equipamentos e bater com o contrato, porque nós tínhamos que devolver esses equipamentos para a Exato. empresa locadora. Né? E aí O comecei Vanderlei a botar numa modernizou, caixa. porque Você não tem. não tem. E agora eu preciso. E daí o que acontece? A locadora acaba notificando o condomínio. Sim. Sim. E eu preciso notificar a empresa. Uhum. Só que daí a empresa diz: não, mas eu passei para a empresa tal. Ah, mas a empresa tal, eu passei para a empresa tal. Não, mas estava lá.
os equipamentos. Alguém tirou. E a dificuldade de E comprovação. daí, como Tá tu assinado pelo imagina. síndico que ele recebeu, então tá aí. Exato. É só isso que se pega. Exato. Então, assim, é isso que a gente tem que. Os síndicos atualmente têm que entender quando vai contratar uma portaria remota e pesquisar no mercado para levar para uma aprovação. Procure empresas, né? Se certifique, converse com colegas síndicos, né? O pessoal às vezes tem aquele, a concorrência, isso e aquilo, né? Eu acho que tu tem que conversar. Liga para o síndico tal que tem um condomínio, que tem portaria, pesquisa essa portaria de vocês, funciona, não funciona. A gente sabe que em todo tipo de prestação de serviço há uma deficiência. A gente trabalha com seres humanos, né? Por mais que seja uma portaria remota, uma portaria virtual, de que não tem nós temos nos bastidores as pessoas que trabalham para isso, né? Então, a gente precisa entender que existe isso, né? E mesmo assim, pesquisa, né? Eu acho que tem que pesquisar, não vai pelo barato e não leva para tua assembleia para agradar o condômino, porque tem síndico que faz isso, né? É a política. Eu vou levar o barato para eles, eles vão ficar felizes da vida. Não é isso. Tenta pesquisar o que é melhor no mercado, o que tem nome, o que presta um bom serviço, o que está há anos no mercado, né? E cuidar muito dos contratos. Tem que ler, tem que acompanhar, tem que Eu ia, depois... inclusive, te perguntar o que é um sinal de alerta para o síndico, para ele já ficar assim, ele viu algo num contrato, o que é um sinal vermelho para o síndico, para ele ficar em alerta quando ele estiver fazendo esse tipo de tratativa, por exemplo? O que eu faria? Que tu entende? conseguiu identificar Entendeu? agora, A que tu gente foi conseguiu pros identificar equipamentos. agora. Eu fui ler o contrato. Bater contrato com por exemplo, equipamento real. aqui, um leitor da Hikvision, digamos, né? Vamos pegar aí uma marca conhecida, Intelbras. Aí tu vai lá, não é um outro leitor que tá lá instalado. Xing Como Ling. assim? Xing Ling, né? Ah, Como assim, né? Só um pouquinho. Aí tu vai em outro lugar. Mas aqui, mas não tem. São 5 leitor facial. Só tem 4 instalados. Onde que tá esse outro? Entendi. né? Fazer uma conferência. Tu estás fazendo Exato. agora o que o síndico deveria ter feito. Exato. O que o síndico deveria ter feito quando assumiu o Exato, contrato. doutor, isso, falaste certo. Então, assim, ó, é o síndico acompanhar, é o síndico tentar se envolver mais quando vai fazer uma portaria. Não, eu acho assim, é que nem o Vanderlei disse, é que é de síndico para síndico, né? Por exemplo, a gente Sim. vai acompanhar. Eu sou uma que o Vanderlei sabe, eu questiono tudo. Eu pergunto para ele, tá, Vanderlei, nós poderíamos ter feito isso? Vanderlei, mas isso aqui, Vanderlei, sabe? E Quando a gente, procuro a gente foi instalar esse condomínio, o Luciano disse assim, mas nós já tinha facial, tu botou facial de novo aqui no... Digo, vem cá que eu vou te mostrar. Tu tinha esses faciais aqui, que eram para áreas internas, inclusive depredados já, quebrados, porque não era lugar para ele estar ali. Exato. Que nós tínhamos que botar esse aqui, tá aqui o manual, que é para área externa, que é para onde ele tem que estar. Ele vai aguentar chuva, sol. Em Vanderlei, tanto que fizeram uma cobertura. Era um orelhãozinho, né? Bem Isso, bonitinho. bonitinho, uma cobertura para ele poder funcionar, porque pegava sol e chuva não e daí não funcionava. funcionava. Enfim, né? Então, é esse tipo de situação que, assim, os síndicos têm que ter mais essa percepção de acompanhar, de visualizar, porque é aquilo, né, doutor? Tu lê um contrato, o contrato tá lá, tá bem descrito, tá, né? Tu vai assinar, porque ele tem todas as cláusulas, tá tudo certinho, mas ir lá, tá? Fisicamente, né? Então, isso, observar, comparar com o que tu estás instalando, se estiver lá. O que o Vanderlei falaste também do seguro, me dói. Esse ano, por exemplo, eu liguei para a locadora lá e disse para eles, olha, eu não posso te pagar à vista, eu quero que tu parcele. Eles parcelaram. Mas era nesse numa caso de boa. não ter o seguro? Eu não tive isso em nenhum condomínio, mas tive é difícil. colegas que Tinha tinham do outro lado que perderam, assim como tinha condomínios que tinham alocação, doutor, incomodato ainda, né? De câmeras, de controle que tinham incomodato e não teve o que fazer, o seguro não pagou, Sim. né? Então, eu, graças a Deus, não tive isso. Então, assim, eu tenho, hoje, atualmente, eu tenho 2 condomínios com o Vanderlei, tenho mais um condomínio com uma terceira empresa, né? Um deles é recentemente do Vanderlei, que foi esse que ele me ajudou aí, que a gente conseguiu, conseguindo resolver, né, Vanderlei? O E Vanderlei o primeiro condomínio aquele que tu tem hoje, que hoje tu é síndica, não era? Não, Ele tinha um contrato com uma empresa locadora de equipamentos, exato. todos os equipamentos estavam lá. Findou aquele contrato, a gente renovou todos os Exato. equipamentos, fez um contrato novo
E tem mais, upgrade. quando já é E meu cliente há segue. quase 8 anos. Exato, deu tudo Mas de uma maneira certinho. saudável. Por isso que eu digo assim, então, se é com uma empresa séria, tá lá. Que nem o Vanderlei disse, Funciona ó, bem, é Luciana, saudável. hoje a gente tem nesse condomínio isso. A gente precisa fazer um upgrade, dar uma melhorada nesse condomínio. Então, A tecnologia é boa. melhorar, Sim. É. vamos melhorar, entendeu? Então, estamos tirando, ó, isso. Vamos instalar isso. Tá certinho, conferiu, me acompanhou, tudo. Mas uma dica que eu dou para qualquer síndico que entra num condomínio e quer saber se tá tudo certo ou não, liga para a empresa locadora de equipamento que vocês têm lá, a nota que tá chegando toda, e exige a nota fiscal dos equipamentos que foram vendidos para essa Pra locadora. bater a nota. Como que tá no Aquela nota vai estar condomínio. todo o equipamento que supostamente tem que estar instalado no condomínio. É por ali que tu começa a ver se tem alguma coisa errada. Sim. Mas, Vanderlei, aí que tá. Tem muitos síndicos que fazem confusão. Por isso a importância hoje da gente comentar, que a gente comentou Claro. sobre isso, que muitos síndicos não entendem que o sistema, os equipamentos é de uma locadora, né? E o E, contrato. e o contrato de portaria que gerencia, que faz os atendimentos, faz o técnico, né? Faz a manutenção, o atendimento quando precisa. É a É de empresa de portaria remota, né? Que faz todo o gerenciamento. Mas o equipamento é de uma locadora. Então, são distintos, que nem o Vanderlei disse, são contratos distintos. Então, às vezes, tem síndicos que assumem, ou às vezes até os síndicos moradores, que eles não têm esse conhecimento, que Uhum. existe duas empresas. Existem 2 contratos, são empresas distintas, e que o condomínio, porque a empresa de portaria remota, ela não vai fazer no nome dela a locação, é sempre Sim. no CNPJ do condomínio. Sim. Sim. Então, tem que cuidar Ele tem que isso. ser assim, até esclarecendo, porque se eu faço o valor integral no meu contrato, eu tenho que pagar imposto sobre a nota integral. Isso é E verdade. hoje, como nós empresários está sempre no limite, né? Então tu faz o quê? Parte do equipamento, nota de equipamento, parte de mão de obra, nota de mão de obra. Eu sempre Separa deixo bem as claro que é coisas. saudável essa relação. Sim. Tem que ser assim. Até porque é verdade, né? Até porque é verdade, se tu tem parte do contrato que faz parte de uma locação, até porque é exatamente essa é a mais pura verdade da contratação que está sendo realizada. Porque se parte é prestação de serviço, se parte é um comodato, uma locação, não tem por que não ter isso exatamente devidamente apostado no contrato. Gente, olha só, é uma coisa que é bem importante de, eu acho que deixar ilustrado de uma forma bem didática. Quando eu estava na faculdade, uma vez eu perguntei para um professor, mas olha só, nós não temos em direito uma cadeira para a gente aprender a fazer contrato. Como é que eu faço um contrato? Afinal de contas, eu vou me tornar advogado e eu preciso saber isso. Gente, um contrato é o que a gente faz todos os dias. Quando tu vai na loja e compra uma caneta, tu tá fazendo um contrato com a loja. Qual é o contrato? É a nota fiscal. Porque ele tem as partes, tem o preço, a forma, o objeto que tu tá comprando, que é uma caneta, isso é um contrato. Só que não precisa ser escrito. Então, na verdade, um contrato escrito de portaria, de locação, de prestação de serviços, nada mais é do que um documento escrito daquilo que a gente combinou. Quando a gente chamou a empresa de portaria para fazer um trabalho para nós dissemos assim, eu quero X de serviço. Ok. A portaria disse para ti, para fazer esse serviço, eu preciso de X equipamentos. Precisamos colocar isso no papel. Isso é o contrato. Só que um contrato simples, qualquer um lê. Um contrato técnico que nem esse, não é qualquer um que lê. Na verdade, qualquer contrato deveria passar por uma assessoria adequada para ler, porque normalmente o advogado, quando ele faz um contrato, ele está preocupado com várias coisas. Sim. Eu preciso resguardar o meu cliente, eu preciso resguardar o negócio. Já estou acostumado, no mercado aconteceu N problemas com esse tipo de contrato, então eu vou colocar essa e essa cláusula para resguardar. Quem é que vai conseguir identificar se essa cláusula é boa ou não para o contratante? Um advogado. Por isso que tu tem que ter uma assessoria para poder ler esse contrato e ver se o contrato, primeiro, tá redigido tudo aquilo que eu combinei com a empresa. Uma delas, que o Luciano acabou de comentar agora, que são exatamente a listagem dos equipamentos que compõem. Onde é que eu busco isso? Vanderlei já trouxe para nós também aqui uma digamos assim, da dica para que um dos caminhos que todos devem tomar. Pede a nota fiscal de quem aportou o dinheiro para aquisição daqueles equipamentos, que tu vai ter a relação dos equipamentos que tem lá.
Não conheço os equipamentos? Chama alguém que conheça. Isso aí. Faz com que o técnico da empresa que está instalando te mostre os equipamentos. O síndico precisa ser diligente. O síndico precisa estar acompanhando as coisas. Ou o síndico, com o conselho, com quem está junto ali. Até porque eu não sei, não sabia, não é resposta no judiciário, né, doutor? Não é É. resposta. Eu responsável, né, preciso buscar. Se eu não sei, se eu não souber uma resposta para dizer aqui, eu vou ter que buscar um caminho. E o advogado faz isso a todo tempo. Nós somos colocados muitas vezes diante de situações que a gente não sabe a resposta de pronto. A gente sabe um caminho a tomar, mas a resposta específica muitas vezes a gente tem que buscar na lei, na jurisprudência, em casos que aconteceram. Perfeito. Eu ia pedir para nós irmos nos encaminhando para o final aqui. O doutor Junqueira já adiantou que eu ia perguntar para ele, eram sobre esses caminhos que o síndico deveria seguir. E eu queria pedir também para Dani, por exemplo, que entrou no condomínio já recebendo essa bomba aí. Qual é o caminho que tu deixa hoje de recado para um síndico que tá tendo esse tipo de problema? Ele identificou esse tipo de problema. Qual foi a medida mais rápida, assim, mais efetiva que ele tem que tomar para isso não fugir do controle, para que esse problema não se postergue mais? É que o cuidado do síndico é que a culpa, né, no caso, a situação gere uma culpa para ele, né? Porque às vezes o síndico, ele não é nem negligência, mas acho que não vai dar nada, não fala para ninguém, e às vezes aquilo lá na frente, quando é descoberto, a culpa é daquele Pode que... pensar que até às vezes é Claro só um que foi engano. ele mesmo também que fez. O que a gente faz? A gente é uma empresa grande, né? Então, nós temos vários síndicos. E eu sempre falo para as pessoas que trabalham com a gente, além das atividades operacionais, administrativas ali do síndico, a gente tem duas coisas importantes que a gente representa, que é o CNPJ da DMS e o CPF do sócio, né? Então, assim, quando a gente entra num condomínio que a gente vê alguma coisa, a gente faz um levantamento, nem que seja uma pequena auditoria, e a gente faz aquele documento e apresenta em assembleia, na primeira assembleia que tu vai te apresentar, vai colocar as regras da tua empresa, a gente já passa, foi verificado isso, quero registrar em atos, isso não faz parte da nossa gestão. Quando aconteceu isso, é óbvio que era muito nítido que não tinha relação conosco, porque era de muitos anos, mas a primeira coisa, chamou o conselho, fez uma reunião, chamou o advogado para que ele pudesse falar tecnicamente, e aí depois, na primeira assembleia, a gente já colocou essa pauta para tratar o assunto e que os moradores tivessem ciência. Porque a nossa preocupação é que talvez daqui uns anos, né? Porque isso, pensa que um processo judicial Uma rola bola de muito neve. tempo. E aí, automaticamente, depois é responsabilidade nossa. Então, para ficar uma relação transparente e que os moradores entendam, assim, até o cenário que a empresa tá pegando, não falando mal do colega, isso é uma coisa que tem me chateado nos colegas, né? Os síndicos, não sei se é por uma falta de competência sua, foca na gestão anterior e nem sabe, porque hoje o principal, né, Shirley, tu entrou no condomínio, tem que ler pelo menos as últimas 3 atas, né? Se tu não quer olhar tudo, as últimas 3 atas tu tem que olhar. E às vezes as pessoas não olham e aí saem falando besteira da gestão anterior e queimando, às vezes, empresas sérias de mercado. E então a gente cuida isso, o intuito não é falar da gestão, mas dizer que existe uma situação que vai ser tratada, que todo mundo fique tranquilo, mas que... Uma situação pontual, não a gestão do síndico em si, né? não a gestão. Por exemplo, eu entrei e eu identifiquei que tinha uma divergência no contrato de Isso. portaria, né? Com equipamentos que não foram identificados aqui dentro do condomínio. É tomar de pronto, ter uma comunicação muito clara e Isso. muito rápida, né? Com o conselho, com um advogado, com o próprio condomínio em assembleia, então. E que vai ser resolvido. Olha, então vamos tratar de uma outra forma e não no sentido de queimar uma gestão. Até porque existem E várias nem deixar versões, pra lá, né? né? E nem Às deixar vezes pra tem lá. síndico que realmente não viu, acontece, né? Às vezes é má informação, ou não tem, não conhece. Então, a questão é mais para te blindar, assim. Eu tenho esses cuidados, assim. Se eu entro num condomínio, a nossa equipe entra... Eu faço um diagnóstico com todo mundo. Então, vamos fazer assim, vamos organizar essa primeira assembleia já nos blindando. Coloque isso em ata, deixe isso reservado, né? O intuito é esclarecer e vamos daqui para... É olhar para frente. Porque tudo tem solução, né? O que não tem, a gente dá um jeito. Então, isso é importante. É isso aí. Pessoal, alguém mais tem alguma consideração final? Encerramos o nosso bate-papo de hoje. Parece que passou
Foi longo, mas voando, falaria mais passou uma voando, hora. né? É. Verdade. Mas foi muito esclarecedor esse conteúdo. Tenho certeza que ele vai auxiliar muitos outros síndicos, tanto síndicos que talvez estejam iniciando, quanto síndicos que daqui a pouco já estão aí há 20 anos, há É tantos verdade. anos no mercado, e daqui a pouco ainda não passaram por uma situação dessas, né? E eu acho que agora tem que estão fomentar cientes. mais esse tipo de Uhum. conteúdo, assim. Aproveitando, então, eu já quero deixar dito aqui. Primeiro, agradecer a presença de vocês, que quando a gente lançou esse desafio, eu e a Shirley, eu digo, vamos atrás, já tem as pessoas mais ou menos que já me comentaram que estão passando por esse tipo de problema. E certamente uma das grandes dicas que eu dou para os síndicos é procurar conteúdos como esse que a gente está fazendo hoje. Isso. E já quero deixar lançado aqui que a partir de maio, eu, Remote Sistemas, vamos fazer mensalmente um podcast. Ah, legal. Não só voltado para assuntos de condomínios, porque eu não vou ensinar vocês a ler convenção, a fazer uma prestação de contas, que vocês, quem é síndico no Rio Grande do Sul, dá aula disso para qualquer lugar do Brasil. É verdade. Mas eu quero saber um pouquinho mais sobre empreendedorismo, sobre o doutor Alexandre Junqueira, como se tornou advogado, de onde Desafios, veio, né? Hoje é um homem bem-sucedido, um grande advogado aqui na cidade de Canoas. Como se tornou? Então, a partir de maio, e tu vai ser um dos convidados, doutor, Olha, a me será um contar a tua prazer. história. Olha aí, que legal. é porque o síndico, ele esquece que ele também é um empresário. Aham. Eu falei Ele- isso hoje com uma É, síndica. eu estudo, eu vou dizer assim, ó, a gente se preparou, ok, estuda, né, as coisas, mas nós estudamos hoje muito mais gestão, mais empreendedorismo do que propriamente Desculpa, administrar o Dani, condomínio. desculpa. O síndico não é só empresário, ele é psicólogo, Também. contador, advogado, psiquiatra, Aham. né? E às vezes cobra também. Eletricista, hidráulico, Técnico. Técnico em instalações de portaria remota agora também, né? Exato, agora eu tô expert, viu? Pode me chamar quando a gente Ai, vai coisa junto. boa, isso foi ótimo. Pessoal, então, muito A obrigado. gente que Muito agradece, obrigado por que todos que nos agradecemos. assistiram hoje e até uma próxima. Foi um prazer poder estar aqui ajudando vocês. É sempre uma satisfação muito grande estar presente aqui com vocês, trocando ideias sobre esse assunto tão caro para nós, né? Porque a gente se depara todos os dias com problemas novos, com situações novas, e a gente tem que sempre buscar superar esses desafios todos juntos. Nós temos um grupo, inclusive, de todos os advogados aqui de Canoas que fazem a área de legal. condomínio, e nós trocamos ideias o tempo É isso todo. aí. Porque nós não somos concorrentes, nós somos amigos, somos Uhum. parceiros. Tem lugar para todo mundo no mercado. É isso aí. E isso é uma coisa bacana. Então, aqui nós temos várias pessoas, empresas que trabalham, inclusive, no mesmo segmento, e estamos aqui todos juntos trocando Trocando ideia. ideias. Isso é muito bacana, só faz o mercado crescer e e conseguir fazer conteúdos como esse que vão ajudar muita gente a pensar diferente. em É muitos verdade. aspectos. Exatamente. É isso, então, Isso. pessoal. Até mais.